Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos Início, sou Head de Marketing e Mídias aqui na ROC e eu gerencio aqui um time de coordenadores, analistas e estagiários e eu quero que você venha fazer parte desse time. Você já ouviu falar em Guestmate? Sabe o que é? Então vem com a gente que nós vamos te contar aqui uma história de como você pode desenvolver um raciocínio relacionado a isso. O Guestmate é uma parte essencial do nosso processo seletivo e com ele a gente consegue avaliar o perfil analítico de cada pessoa, que é essencial no dia a dia aqui dentro da ROC. Embora as questões elas pareçam um pouco estranhas no primeiro momento, elas são essenciais para a gente conseguir coletar informações sobre o seu raciocínio lógico e elas não são pegadinhas para te prejudicar. Então não precisa se desesperar. A intenção aqui é ajudar você a conseguir responder essas questões. Então confere o resto do vídeo que a gente vai explicar certinho para você. Antes de fazer a minha entrevista da ROC, eu assisti o vídeo do Guestmate e foi aí que eu consegui entender melhor como que é toda essa história do Guestmate. Então, o importante nesse momento de assistir o vídeo é você entender o Guestmate como um todo e não focar somente no exemplo que vai ser dado. E esse é o essencial para você prestar atenção. Na minha entrevista, fizeram 3 perguntas para mim. A primeira foi: quantos aviões passam por dia no Brasil? E como eu só andei de avião 2 vezes na minha vida, eu não consegui responder direito, então eu me perdi um pouco no raciocínio. Então a entrevistadora fez uma outra pergunta, que foi: quantos litros de álcool são consumidos numa festa universitária? Ela fez essa pergunta para mim porque eu comentei com ela durante a entrevista que eu fazia parte da atlética da minha faculdade. Então, como eu fazia parte da atlética e eu já tinha participado de algumas festas e organizado outras festas, eu sabia exatamente as respostas para as perguntas, né, de quantos litros de álcool são consumidos numa festa universitária. Então, eu já sabia a resposta, eu não tive um raciocínio muito longo. Então ela me fez uma terceira pergunta, que foi: quantos vídeos do YouTube são assistidos por dia? E essa eu fui bem melhor, eu consegui ter um raciocínio muito mais longo e consegui mostrar para ela como eu cheguei naquela resposta final. E esse é o mais importante, é você mostrar para o seu entrevistador como você chegou naquela resposta, destrinchar bastante a pergunta, porque no final das contas a resposta final não tem uma resposta final certa, então você não precisa dar aquela resposta exata. O importante sempre vai ser você mostrar o seu raciocínio lógico para o seu entrevistador. O Guestmate é uma estimativa feita com dados incompletos, utilizando adivinhação e dedução. Ele foi criado por estatísticos americanos entre 1934 e 1935. Nesse método é importante usar aproximação. Por essa razão, o Guestmate é uma etapa tão importante no nosso processo seletivo. Através dela, nós vamos analisar o perfil analítico do candidato. Sempre buscamos fazer perguntas que conversem de alguma forma com a realidade do candidato. Por exemplo, se você estuda em Sorocaba, podemos perguntar quantas coxinhas são consumidas na padaria real por um ano. A gente não quer saber exatamente quantas coxinhas foram consumidas, a gente precisa saber qual foi o caminho que você percorreu para chegar no seu resultado. Então, se você não tem certeza de quantas lojas da Real tem em Sorocaba, você pode perguntar para o seu entrevistador. Para entender melhor, vamos a um exemplo prático. Fica aqui com a gente. Digamos que o entrevistador te pergunta quantos toques na bola ocorrem durante uma partida de vôlei. Para isso, primeiro é necessário definir algumas premissas e entender todo esse cenário. Você pode perguntar para o entrevistador todas as informações que julgar necessário, como a quantidade de jogadores que possuem um time, quantos toques na bola é necessário para marcar um ponto e também a quantidade de sets por jogo. Considerando todas essas premissas, podemos começar a fazer a conta. Os 3 sets juntos somam 75 pontos. 10% desses pontos foram marcados no saque, ou seja, com um toque. Se fizermos 10% de 75, chegamos em 7,5 toques, o que podemos arredondar para 8 toques. Se fizermos 50% de 75, chegamos em 37,5 pontos. Multiplicando isso por 4 toques, chegamos em 150 toques na bola. 40% dos pontos foram feitos no rally completo. Se fizermos 40% de 70, chegamos em 30 pontos. Multiplicando esse número por 7 toques, que é a quantidade de toques na bola em um rally completo, temos 210 toques.
Somando todas essas quantidades de toques, temos então 8 pontos de saques feitos com 1 toque na bola, 37,5 pontos feitos com 150 toques e 30 pontos feitos com 210 toques, dando um total de 368 toques na bola em uma partida de vôlei, de acordo com as premissas que definimos anteriormente. Esse número final pode variar de acordo com as estimativas que você definir para cada parâmetro. Então, se você utilizar 30% ao invés de 10%, o resultado final não será o mesmo. Isso não significa que a sua questão está errada, pois em questões como essa, não existe um resultado certo ou errado. O importante é que você compartilhe com o entrevistador toda a sua linha de raciocínio, indicando passo a passo para chegar no final.